Hoje, domingo 20 de abril, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 16 horas, no estádio Mineirão, Botafogo e Atlético Mineiro. Será o reencontro das equipes que fizeram a final da Copa Libertadores da América e, graças a Deus, nós saímos campeões. Botafogo passa por um momento de instabilidade no campeonato nacional e precisa vencer hoje para ter uma paz em uma semana com clássico, jogo pela Libertadores e este de hoje, um reencontro contra um adversário que foi ali o rival do dia mais feliz de nossas vidas. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e a equipe do Galo nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, hoje é dia de VBET, você pode entrar na parceira do canal do TF, na parceira do Botafogo, fazer ali o seu palpite, aquele palpite responsável, lembrando que você pode colocar R$2, R$3, R$5 e pode palpitar na vitória do Fogão. Tô colocando aqui para vocês as odds da partida de logo mais e claro, você pode deixar aquele palpite no nosso glorioso. Se você ainda não conhece a VBET, entre agora, link tá aqui embaixo no nosso primeiro comentário, QR Code também tá aqui na tela. E vocês podem se divertir, sempre com responsabilidade. Lembrando que não é renda extra, você não vai ficar nunca rico entrando na VBET. É apenas uma diversão, com aquele valor que não vai te fazer falta. R$2, R$5, R$10. Nada mais do que isso. Hoje, às 16 horas, do estádio Mineirão, Botafogo e Atlético Mineiro. Para quem não mora na cidade de Belo Horizonte e não puder ir no estádio, o Glorioso jogará ali na Globo e através do Premier para todo o território nacional. Botafogo passa por um momento de instabilidade. A gente não tem vencido jogos e existe já uma pressão em relação ao trabalho do técnico Renato Paiva, que foi chamado de burro pelos torcedores na última partida contra o São Paulo no estádio Newton Santos. Botafogo hoje deve manter a mesma equipe que empatou com o São Paulo. Ofensivamente, Botafogo criou muito, poderia ter saído com uma vitória. Porém, defensivamente o time falhou demais, deu espaços para a equipe do tricolor do Morumbi. Se hoje a gente conseguir ali ter um equilíbrio, o Botafogo tem tudo para conseguir uma vitória no estádio Mineirão. O provável Botafogo para logo mais deve ser John, Vitinho, Jair, Barbosa e Cuiabano, Gregory Marlon Freitas, Arthur Savarino e Matheus Martins e no comando de ataque o artilheiro Igor Jesus. No meu ponto de vista hoje, o Botafogo tem que saber jogar com nervosismo do outro lado. A equipe do Atlético Mineiro, que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, e o Léo Dantas vai trazer detalhes, também está em um momento de pressão. É a hora do Botafogo de repente fazer uma partida não tão, digamos que aberta, mas saber jogar, tentar emular o que fez contra o Palmeiras lá no estádio Allianz Parque na estreia do Campeonato Brasileiro. De repente você saber dosar ali, ora com uma linha um pouco mais média, ora com uma linha um pouco mais baixa, jogar na transição, um time mais vertical para aproveitar os espaços que a equipe do Cuca pode dar hoje. E para falar sobre esses possíveis espaços e o que o time do Cuca tem de qualidade e defeito, o Léo Dantas chega agora. Fale aí, Léo. Oi, TF, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Atlético Mineiro, adversário do Botafogo nesse domingão pelo Brasileirão. Galo em 19º lugar, vice-lanterna, nenhuma vitória até aqui no campeonato, 2 empates, 2 derrotas, fez 3 gols, tomou 6. Não vive um grande momento, nos últimos 7 jogos só uma vitória, com 3 empates e 3 derrotas. Essa vitória foi pela Sul-Americana. Não é um grande momento do time do Atlético mesmo, mas em casa o aproveitamento é fantástico, 73% e invicto. Nenhuma derrota como mandante em BH até aqui o time do Galo. Vamos então para a análise tática, começando pela defesa. O time do Atlético tem como principal problema sofrer com os contra-ataques armados pelo adversário pelos lados do campo. Isso já tinha acontecido em partes contra o Vitória, domingo passado no 2-2 do Mineirão, em que o Atlético foi buscar o empate já no finalzinho, mas principalmente na derrota para o Santos por 2-0 no meio de semana na Vila Belmiro, em que o Santos baseou o seu jogo nesse tipo de jogada, executou muito bem e venceu a partida. Podia ter vencido até por mais, o Atlético não jogou bem. A gente falou em alguns dos últimos vídeos que talvez o Botafogo precisasse dar um passo atrás, tentar dar menos volume de jogo como dá, não abdicar do ataque, obviamente, mas tentar dar um passo atrás para ter mais segurança defensiva, que é algo que tem sido preocupante nas últimas partidas. Talvez essa seja uma boa oportunidade, fora de casa, diante de um Atlético que dá muito volume de jogo, mas que tem os seus problemas quando toma o contra-ataque. Talvez o Botafogo tentar segurar um pouco mais para sair na velocidade,
pode, nesse lateral aí, né, nessas laterais de campo, melhor dizendo, encaixar os contra-ataques e ser perigoso diante do Atlético em Belo Horizonte. E essa questão tem uma explicação tática e de característica dos jogadores também. O time tem laterais muito ofensivos, tanto o Saravia, quando joga na lateral direita, quanto o Caio Paulista e Arana. Arana não vai jogar por questão médica, então vamos nos abster a Caio Paulista para fins de jogo contra o Botafogo. Quando joga o Saravia e quando joga o Caio ou o Arana, os dois meio que sobem ao mesmo tempo. E aí esse corredor fica absolutamente aberto porque o Atlético não puxa o volante para fazer essa recomposição. No jogo contra o Botafogo, quem vai jogar na lateral direita, o que tudo indica, é o Natanael. Natanael já é um pouco mais defensivo, segura um pouco mais a linha defensiva do que o Saravia. E aí a gente deve ver com mais constância nesse jogo algo que acontece pontualmente em outras partidas do Atlético, que é a linha de 3 defensiva. O Atlético joga na teoria no 4-3-3, mas muitas vezes modifica o seu jeito de jogar ao longo dos 90 minutos com uma linha de 3 lá atrás. E normalmente é o Natanael segurando como lateral pelo lado direito e a dupla, né, de zaga ali, o miolo ficando, para poder liberar o lateral pelo lado esquerdo, seja o Arana, seja o Caio Paulista, que, repito, vai ser o titular no jogo contra o Botafogo. Essa variação muda aí também porque tem essa aproximação do cara pelo lado esquerdo, então ofensivamente isso é importante, mas defensivamente é um cara a menos ali. E esse trio não costuma ter muito o apoio dos volantes. Até tem quando é o Alan Franco jogando, só que ele, por problema médico, não tem atuado e não deve jogar contra o Botafogo também. Sem ele, a dupla de volantes tem sido Rubens e Vera. Vera é volante de origem, mas aparece bastante lá na frente, até pelo chute que tem. E o Rubens é um jogador de esquerda, de lateral, já foi ponta, já foi ala, que treinou como volante para ocupar o espaço, mas não é de origem. Nenhum dos dois faz uma marcação importante ali, forte pelo meio. Então falta essa pegada, falta esse leão de chácara para o time do Atlético com essa dupla. E ainda existe a possibilidade de essa dupla de volantes contra o Botafogo virar um só, porque o Igor Gomes pode ser titular. Ele é meia, vai jogar encostando mais no quarteto de ataque, e aí essa marcação no meio vai ficar ainda mais frouxa. O Botafogo tem essa possibilidade também de conseguir espaços por dentro. Pensando o Atlético no ataque agora. Chega com 4 ou mais jogadores no terço final, porque o time pode até mudar do meio para trás, mas lá na frente o quarteto se mantém, só muda em caso de lesão ou suspensão. Scarpa, Hulk, Coelho e Rony. Esse quarteto dá ao Cuca a possibilidade de movimentação, porque são caras que se mexem muito nesse tabuleiro de xadrez, que podem atuar em diferentes posições. Você pode ver um quadrado com o Rony fazendo dupla com o Hulk e o Scarpa e o Coelho armando por trás. Você pode ver o Coelho de ponta fazendo um trio com Rony e Hulk e o Scarpa fazendo essa armação sozinho por trás. O Scarpa caindo por um lado, principalmente porque pela esquerda você já vai ter o Caio aproximando, então você consegue ter dobras dos dois lados desse cenário. Além da possibilidade de trazer os pontos por dentro para a subida dos laterais, principalmente quando é o Saravia pelo lado direito e não quando é o Natanael. Então, são vários desenhos que o Botafogo precisa ficar de olho para estar sempre acompanhando para essa marcação estar ajustada, sem dar os espaços que deu contra o São Paulo na última quarta, por exemplo. Outro ponto forte do time do Atlético é a bola longa, como sempre buscando o Hulk, que ganha no jogo físico, ele pode escorar fazendo pivô, pode receber de forma vertical para, na força física, ganhar na velocidade e invadir a área. Não à toa é o artilheiro do time no ano com 9 gols, mas também do Rony, que é um jogador de muita velocidade, de abrir pelo lado. Se o Atlético recuperar essa bola lá atrás e tiver dificuldade de sair jogando, vai xilingar. E o Rony é um destino importante, esses dois caras precisam estar marcados, porque o Atlético é o time que mais faz lançamentos longos no Brasileirão até aqui. Outra característica forte do Atlético é o chute de fora, com o Hulk, com o Scarpa, com o Vera, com o Igor Gomes, né? Com o Gabriel Menino, então tem que tirar o máximo possível de espaço na intermediária, porque se tiver espaço esses caras vão chutar. Assim como o Atlético também é muito forte no jogo aéreo. Com o Rony, apesar de ser baixinho, com o Alonso, com o Roman, com o Lianco, esses 3 últimos são zagueiros. O Atlético é o time que mais cruza, então vai sempre buscar o jogo pelo alto. São muitos pontos positivos desse ataque do time do Atlético. É o time que mais tem posse de bola, com 63%, e é o que mais finaliza no Brasileirão até aqui, 97%. O segundo é o Botafogo, com 64%. São mais de 30 finalizações a mais, com 4 rodadas só de campeonato. Só que o Atlético sofre de um problema semelhante ao do Botafogo. O volume de jogo não se concretiza em gols. O Atlético tem o 6º pior percentual de acerto em finalizações da Série A até aqui, 27,8%. A gente reclama muito disso do Botafogo também, e o Botafogo está bem acima do Atlético nessa tabela. Ou seja, é um problema semelhante, mas numa dose ainda maior. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 jogos, desde o início do Brasileirão, o Atlético finalizou mais do que todos os adversários e só ganhou um jogo. Foram 16 chutes contra 11 do Santos, perdeu. 34 contra 9 diante do Vitória, empatou.
20-7 diante do Iquique, esse sim ganhou. 25-6 diante do São Paulo, empatou. 16-10 na partida ante o Cienciano, empatou. E 22 chutes contra 12 do Grêmio na estreia do Brasileirão e perdeu. Ou seja, o jogo tende a ser muito equilibrado no que os times têm de positivo e no que tem de negativo também. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Conto com você em nossa live pós-jogo, assim como o Leozão, Memória Alvinegra e também o Pedrinho Brandino. Deixa o like. Hoje nós voltaremos às 18 horas com a nossa live pós-jogo, trazendo todos os detalhes, se Deus quiser, da segunda vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro e a primeira vitória fora de casa. Leozão, conte aí um fato. Não esconda nada, meu amigo. Fala pessoal, bora falar de Botafogo e Atlético Mineiro no pré-jogo do canal do TF. Vai ser o reencontro das duas equipes finalistas da Libertadores de 2024. O torcedor alvinegro nunca vai esquecer do dia 30 de novembro de 2024, quando na nossa terra prometida, Buenos Aires, vencemos a equipe do Atlético Mineiro por 3-1. Botafogo e Atlético Mineiro já se encontraram 85 vezes em jogos oficiais. Neste sábado vai ser o confronto de número 86 entre as equipes. Vantagem do Botafogo: 37 vitórias, 21 empates e 27 derrotas para a equipe do Atlético Mineiro. Eu quero trazer aqui um detalhe importante, histórico, entre Botafogo e Atlético Mineiro, que é a questão do mata-mata entre as duas equipes. Eu sei que o Campeonato Brasileiro é de ponto corrido, mas eu precisava trazer esse detalhe aqui para vocês sobre mata-mata entre Botafogo e Atlético Mineiro. Isso porque o Glorioso é o grande carrasco da equipe mineira. Nós eliminamos o time do Atlético Mineiro na Conmebol de 93, em que conquistamos o título. Pela Copa do Brasil, o único título que nos falta, conquistamos a classificação para cima do Atlético Mineiro em 4 oportunidades. E na Copa Sul-Americana também encontramos a equipe do Atlético Mineiro em 2 oportunidades e eliminamos a equipe mineira. Então o Botafogo, com o título da Libertadores em 2024 para cima do Galo, só confirma o fato de que o Botafogo é realmente o grande carrasco do time mineiro. O confronto entre as duas equipes, historicamente, é muito movimentado, normalmente tem muitos gols, raramente é um confronto que acaba em 0-0, então todo mundo pode ficar esperto, porque com certeza vai ser um grande jogo entre as duas equipes. Num recorte recente, o Botafogo tem 5 partidas contra o Atlético Mineiro e conquistou 3 vitórias. Os outros resultados foram de 1 derrota e 1 empate. Que esse recorte continue positivo para o time do Botafogo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, obrigado por suas participações. Amigos, é jogar bola. O Botafogo tem totais condições de vencer o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Se fosse um período em que o Botafogo tivesse pontuado em casa, se a gente tivesse um momento de estabilidade, talvez até o empate hoje não seria ruim. Mas como a gente precisa vencer partidas para o trabalho do Renato Paiva começar a passar uma segurança para os torcedores, hoje a gente tem que vencer. E, se possível, vencer jogando bem. Não dá pra gente ter uma atuação ruim, como a gente vem tendo, principalmente no que é a defesa. O Botafogo não pode dar tantos espaços como acabou cedendo contra o São Paulo. Dar moles e desligar, como foi o jogo contra o Bragantino, que foi horrível. O Botafogo tem que saber ter equilíbrio. A partida de hoje pede equilíbrio. O Botafogo precisa ser equilibrado. Tomara a Deus que a gente consiga isso e tomara que a gente faça por merecer isso daqui, ó, que nós conquistamos em cima deles. Com certeza eles vão querer uma vingança por causa do dia 30 de novembro. Mas dia 30 de novembro é nosso. E hoje, dia 20 de abril, também tem que ser nosso. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Volto ali às 18 horas com a nossa live pós-jogo. Tamo juntos, fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles fogão. Sempre fogão. Valeu, fui. Tamo juntos.